os irmãos que estão assistindo pela internet, que o Senhor os abençoe. E nós estamos começando, e este já é a terceira lição do livro de João. E o apóstolo João, ele tem muito a nos ensinar. E nós estamos, provavelmente vamos até o final de dezembro, estudando João, porque tem muita coisa. E eu gostaria muito que vocês estivessem bem atentos, porque cada minuto que se passa, cada frase de João é uma lição preciosa para nós. Eu diria que se alguém lê o Antigo Testamento, e se não houvesse o Novo Testamento, se Jesus não tivesse vindo, imagine você como seria para alguém, e eu posso até imaginar hoje um judeu que ainda espera o Messias porque não recebeu Jesus. A Torá, ela é um livro inacabado, porque fala de um Messias de um tempo e que esse tempo nunca chegou, que o Messias nunca apareceu. É como uma música inacabada, uma sinfonia, sabe? Que falta completar. A gente lendo de Gênesis até Malaquias, você observa, tem muitas leis, tem muitas promessas que não foram cumpridas, entende? Tem uma expectativa de um novo tempo, que esse tempo, como disse, não chegou. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, e neste caso, mais especificamente João, nós vamos descobrir coisas extraordinárias, onde a gente vê as promessas se cumprindo, a palavra de Deus sendo revelada, e uma esperança para nós, para os nossos dias. Amém? Então, por isso que os evangelhos são muito importantes para nós, porque, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eu chamaria isso de uma biografia, mas é muito mais do que uma biografia, porque fala dos feitos de Jesus, não só o seu nascimento, batismo, genealogia, vida, morte, ressurreição e ascensão, mas fala também dos seus feitos, aquilo que ele fez durante o seu ministério. João, diferente dos três primeiros, como falei nos dias anteriores, ele vai direto ao ponto, enquanto Mateus vai falar, Mateus, Marcos e Lucas vai falar da humanidade de Jesus, João vai falar de divindade, amém? Quero que vocês fiquem bem atentos. Vai falar da divindade de Jesus e quem é Jesus de verdade. E como disse, ele já entra metendo o pé na porta, dizendo na verdade, no princípio, lembra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, dizendo que Jesus é Deus. Amém? E nós falamos isso semana passada. E como eu dividir o livro em algumas categorias, entre elas aqui os milagres de Jesus e as conversas pessoais de Jesus. Hoje eu quero tratar, e se possível, 3 conversas particulares de Jesus. Amém? Mas antes de começar as conversas, tem uma parte que é muito interessante, que é o testemunho de João. João, não o evangelista, mas João o Batista. Lembra que no prólogo
Ele já tinha falado quem era Jesus. João diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este não era a luz, mas ele veio para a demonstração da luz. Estão lembrados disso, né? Agora João vai dar testemunho porque quando ele começou a batizar no Rio Jordão, foi enviado os fariseus, inclusive sacerdotes, para perguntarem quem era João. E parece-me que a pergunta é: tu és o Cristo? Porque a resposta dele é: eu não sou o Cristo. Lembram disso? És tu então algum dos profetas? Ele disse: eu não sou profeta. Então, na verdade, diga para nós quem tu és. E João falou e não negou. O texto diz, é muito claro. João falou e não negou quem era. Ele disse: eu sou a voz de quê? A voz do que clama. Não é a voz que, é a voz daquele que clama. No deserto, endireitai os vossos caminhos, né? E as vossas veredas e tal. Ele disse: isso foi que Isaías fala. Eu sou. Um parêntese aqui. Só há duas pessoas em que o Antigo Testamento menciona e é nascido no Novo Testamento. É João Batista e Jesus. Amém? São essas profecias que falaram no Antigo Testamento e nasceram no Novo. E João disse: eu sou a voz do que clama. Isso para mim é muito importante. Por quê? Eu não sou a voz que clama. Eu sou uma voz daquele que está clamando, ou seja, Deus está clamando, mas precisa de algo como um megafone, como João era como se fosse um megafone. Deus falava e por meio da sua boca saía a palavra no deserto. Amém? Então João está dizendo: eu sou a voz de Deus que está clamando no deserto, dizendo: endireitai os vossos caminhos e as vossas veredas. Porque ele disse que ele não era a luz, mas ele veio na frente para anunciar a luz. Aí ele fala uma outra coisa que para mim é interessante. Ele disse: está entre vós aquele que é antes de mim, e ele tem a primazia. Agora presta atenção. João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus, correto? Mas ele está dizendo que Jesus veio antes dele e por isso ele tinha primazia. João estava falando da pré-existência de Jesus. Lembra? Assim como o escritor, o João Evangelista, agora o João Batista está dizendo: não, ele não é daqui. Ele não começou no dia que nasceu, no ventre de Maria. Ele estava lá no princípio. E ele é Deus. Aí João aperta mais um pouquinho, dizendo assim: eu batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é tão importante que eu, João, não sou digno de quê? De dar um beijo nele, sim? Não. De ser comparado a ele. Porque eles queriam compará-lo, né? João disse: rapaz, acho que vocês não entenderam nada. Vocês estão pensando que eu sou alguém, eu sou ele ou algum profeta? Eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Uma vez vieram fazer um fuxico com João, dizendo: rapaz, aquele que tu batizou anda batizando mais do que tu. Sabe o que João disse? Importa que ele cresça e eu diminua. É muito bom a gente saber quem a gente é e saber quem é Jesus. Amém? Mas como disse a vocês,
Eu hoje quero falar sobre alguns diálogos de Jesus. Então abra a sua Bíblia. João, ainda no capítulo 1. É o diálogo entre Jesus e Natanael. Para quem não sabe, você não vê assim, né? Depois desse texto a gente não vê mais Natanael. Mas Natanael só aparece nesse texto. Ele aqui, ele é o Bartolomeu, tá bom? Porque você vai ver, quando Jesus escolheu os 12, lá está Bartolomeu. Bartolomeu é o mesmo Natanael. Tudo bem? Então assim, porque você nunca mais vai ver o nome. E a gente fica perguntando, e onde está Natanael? Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deixa eu fazer aqui uma observação. Vocês sabem que este é um período em que tanto as pessoas comuns como os próprios estudiosos ficavam na expectativa do Messias nascer. Lembra de Simeão? Simeão que orava porque ele queria ver a redenção de Israel, e Deus então disse para Simeão que ele não morreria antes de vê-lo. E quando, aí o texto diz assim, que o Espírito do Senhor o induziu e o levou para o templo, e lá estava Maria e José, que levaram Jesus para ser apresentado no templo. Ele pega e diz: graça te dou, ó Pai, lembra? Então ele apresenta Jesus. A história, isso está no livro de Lucas, né? A história de Ana, uma viúva de 80 anos, ainda orando, buscando, porque eles tinham essa expectativa. Os próprios magos que vieram do Oriente, lembra? Eles estudavam para saber qual era o tempo que haveria do Messias vir. Então, de alguma forma, havia esse conceito de que o Messias estava para chegar. Não sabia como, quem era, mas havia uma expectativa muito grande. E entre esses está Natanael. E quando Filipe chama ele, diz: olha, achamos aquele em que Moisés escreveu, que os profetas escreveram, achamos o Messias. Ele é Jesus, o Nazareno. Aí ele se assusta, porque é no estudioso, porque
O texto diz que Jesus nasceu em Belém. E tu, Belém, Efrata, não serás a menor entre as capitais de Israel, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Acho que é Zacarias que fala sobre isso. Então, na cabeça, ele nasceria em Belém, e era na Judéia. Agora, Natanael, houve uma mensagem de Filipe dizendo: ei, o Messias, ele é de Nazaré. É por isso que ele perguntou: como assim? Pode alguma coisa boa vir de lá? Se o texto sagrado que Moisés falou, que os profetas falaram, disseram que era em Belém? Aí, Filipe disse: rapaz, só tem um jeito. Vem e vê. E o texto que nós lemos diz que eles então se aproximaram. E quando Jesus olha Natanael, aí Jesus vai fazer uma revelação, diz assim: olha, aí está um verdadeiro israelita, onde não adoram nele. Aí ele olhou para Jesus e disse: e de onde que o Senhor me conhece? Como é que você pode dizer um negócio desse? Aí Jesus vai e diz assim: olha, antes de Filipe falar contigo, te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Isto pode ter sido literalmente, mas também há alguns expositores, estudiosos, dizem que esta também era uma alusão àqueles que estudavam, que ficavam estudando os pergaminhos, estudando a Bíblia, né? Então era assim: não, fulano de tal estava debaixo da figueira, ou seja, estava lendo a palavra, segundo alguns estudiosos. Entretanto, tanto faz ser uma expressão de que ele estava estudando debaixo da figueira, lá, ou estudando, e alguém usa essa expressão, ou pode ser mesmo uma figueira em que ele estava lá. Agora, o que é mais importante disso, irmão João, é que nesta palavra Jesus revela a sua onisciência. Amém? Sabe o que isso faz a gente pensar? Jesus sabe o nosso endereço. Jesus sabe o que a gente está fazendo. Jesus sabe o nosso nome. Não importa onde nós estamos. Como disse o salmista: se eu subo ao céu, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu disser: eu vou tomar as asas da alvorada e vou me esconder lá nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e tua destra me susterá por ruim. Se com efeito as trevas me encobrirão, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Aí ele pergunta: para onde fugirei do teu espírito? Era isso que Jesus estava dizendo a Natanael, mostrando a sua onisciência, que como Deus, ele sabia. Lembra? Porque esta é a ideia, irmãos, do que João está escrevendo. Sabe o quê? Lembra que ele é um homem Deus? Lembra disso, nós falamos sobre isso. O Deus unigênito. O que João está escrevendo é tentando dizer assim: ei, o governo do céu foi transferido para a terra. Porque o Rei da Glória agora está entre os homens. E este reino não terá fim. Uma outra observação: quantas vezes no Evangelho você vê a palavra igreja? Nos Evangelhos. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E te digo, como é que é?
edificarei a minha igreja. Então você vai ver só isto. Agora observe quantas vezes os evangelhos vão falar de reino de Deus ou reino dos céus. Porque a igreja, ela só é parte deste reino. O reino é a transferência onde o rei está, amém? O domínio do rei, isso é o reino. E Jesus estava trazendo agora o seu domínio na terra. Lembra quando disseram assim, ensina-nos a orar? Aí ele começou então, Pai nosso que estás no santificado seja o vosso, ou o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O que ele está dizendo? Venha o teu reino e governe na terra como tu governas no céu. Bem, lá no Éden, a coisa era perfeita, onde não havia pecado. Aí o texto diz assim, e quando ele vier, restaurará todas as coisas. Do que ele está falando? Trará uma vida tão gloriosa como se fosse a mesma expressão do Éden. O mesmo jeito do Éden, de felicidade e de graça e da sua presença. Amém? Uma outra coisa que Natanael, nesta conversa de Jesus com ele, vai nos revelar, sabe o que é? Versículo 51. Em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês lembram quando Jacó, ele fugia do seu irmão, e no meio do deserto, lembra? Ele colocou uma pedra, porque ele ia dormir, colocou uma pedra como travesseiro e foi dormir, e num sonho ele viu, lembra? Uma escada da terra, e o seu topo no céu, e anjos de Deus subia e descia. Obrigado. Oi. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora Jesus está dizendo uma outra coisa. Aquela visão que Jacó teve lá no deserto ia se materializar com a presença do rei aqui. É por isso que ele diz que os céus seriam abertos e o Filho do Homem e os anjos desciam. Como é que diz o texto? O anjo de Deus subiam e descia sobre quem? Descia e subia. O Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem, ela é um título dado ao Messias, tá? Filho do Homem, o Messias, ungido, o Deus que se encarnou. Então vamos ver, a primeira coisa é a a onisciência de Jesus, que sabe onde Natanael está. Quem era Natanael, ou seja, esse homem é um homem sério, não há dolo na vida dele, não há um erro na vida dele, porque ele é um homem correto, um verdadeiro israelita, então ele sabia. E a segunda coisa é que o reino dos céus se tinha transferido para
a terra. E agora a terra, por meio dele, seria governada pelos céus. Irmãos, isso é tão glorioso que nós precisamos viver nessa expectativa de ser, sabe, de ter um coração completamente voltado para os céus. Porque o céu governando sobre nós, tudo muda, porque a expectativa e a perspectiva de vida é diferente. Amém? Mas eu quero avançar um pouco mais. Uma outra conversa que a gente vai ter é de Nicodemos. Está no capítulo 3. E a tônica aqui é o reino de Deus, e a condição é nascer de novo. Então, observem aqui, o ponto principal é o reino de Deus. Mas para se obter esse reino, nós temos que o quê? Nascer de novo. Observa, Natanael era um israelita comum. Agora, Nicodemos não. Nicodemos é um homem rico, poderoso, é mestre em Israel. E aí, uma observação é que o evangelho e o reino de Deus não é só para gente pobre, nem só para os ricos, nem só para os indoutos, ou para os doutores, mas é para todos aqueles que têm sede. Amém? Então, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, lembram disso? E Jesus nem censurou, isso é uma observação, mas Jesus não censurou ele, porque tinha ido à noite. Ele então pergunta para Jesus: Senhor, ou mestre, ninguém faz as coisas que tu fazes, se não vier, esta pessoa não vier da parte de Deus. E Jesus nem ligou para o que ele falou. Lembram disso? Olha o que a resposta de Jesus. Está no versículo 3. Abram suas Bíblias, por favor. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus ou de Deus. Observa que o ponto principal é o reino. Aí Nicodemos questiona: e como pode ser? Eu vou ter que voltar ao ventre materno. Versículo 5, Jesus diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, o que acontece? Não pode entrar no reino. Aí diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Sabe o que Jesus está dizendo? É que para alguém participar desse estilo de vida que ele trouxe ao mundo, porque alguém pensava que o Messias vinha para dar uma arrumada, uma melhorada. Essa era a ideia. Quando o Messias vier, ele vai dar uma melhorada na nossa vida e vai fazer a nossa vida um pouco melhor. Jesus disse: não, eu trouxe um reino. E sabe de uma coisa?
Isso é tão sério que só podemos fazer isto: zerar tudo e começar tudo de novo. Por isso, eu digo a você, é preciso nascer. Porque do jeito que está, vocês nem podem ver. Também não podem entrar neste reino. Sabe, eu não posso me tornar um norte-coreano, por exemplo, a menos que eu nasça lá. Não é? Ninguém pode dizer que é brasileiro, que não nasça aqui. Lembra de Paulo escrevendo aos Colossenses? Diz que ele nos transportou do império, de onde? Das trevas. E nos transportou. Para onde? Para o reino. Observa, tudo tem a ver com o reino de Deus. Lembra do nome da nossa igreja? Venha o teu reino. Tudo tem a ver com o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: rapaz, não vai dar para melhorar, não. Temos que começar do zero. É vida nova. Lembra que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens? Tudo que João está dizendo aqui, e Jesus agora, a gente tinha ouvido João dizer, e agora nós estamos ouvindo Jesus falando. Agora são as expressões de Jesus, dizendo que ninguém pode participar deste mundo que ele trouxe, se não nascer de novo. É por isso que, às vezes, eu provoco meus amigos quando eu falo para eles, irmã Eliane, que eu não carrego mais a cruz. E eu sei que tem gente que não gosta, mas imagina o seguinte: quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso quando? Quando ele vai naquela última viagem para Jerusalém, e lá ele vai ser crucificado. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:19, algumas versões 20, eu fui crucificado com Cristo, eu fui. Aí quando tu chega em Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós fomos crucificados, depois nós somos mortos, sepultados com ele pelo batismo. Lembram disso? Mas ele vai mais longe e diz assim: mas também fomos ressuscitados com ele para vivermos uma nova vida. Efésios 2, versículo 1, estando nós, vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então observe isso. Aí você pode dizer assim: pastor, e Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Eu digo, é verdade, é sua mensagem. A mensagem, ou seja, não há novo nascimento se não passar pela cruz. Se não for crucificado, morto, sepultado, está tudo certo. Mas eu não vim a Cristo para ficar pendurado na cruz. Nem ele ficou. Nós passamos pela cruz, para que depois da cruz, morto, sepultado, a gente ressuscite para a glória dele. Amém?
Irmão, se nós entendermos isto, o evangelho fica muito mais gostoso. Fica muito melhor. Ai, eu ando carregando a minha cruz. Não, queridos. Nós vivemos em novidade de vida. Amém? Só mais um minutinho, porque ele vai falar também lá em Romanos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, oh, que glória, e alegria no Espírito. Está no reino de Deus? Tem paz, tem justiça e tem alegria no Espírito. É assim que vive um filho de Deus. Passa por problemas? Claro. Mas há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Nicodemos não entendia, e Jesus estava dizendo, é exatamente assim. Nicodemos, você quer participar? Saiba de uma coisa, é preciso nascer de novo. O velho homem não pode viver uma nova vida. Tem que morrer. Aí morre e nasce ou ressuscita para a glória de Deus. Então o caminhar com Deus fica leve. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. É isso que a palavra de Deus diz. Irmão João, tem um irmão chegando ali. O jugo é suave. Então vamos nós. O que Jesus está ensinando para Nicodemos é mais do que uma mudança de mentalidade, mas é uma nova vida que alguém jamais imaginou experimentar. Nicodemos é um tipo de gente que é assim, quer andar com Jesus, mas não quer mudar de vida. Percebe? E Jesus é aquele que diz que andar comigo vai ter que mudar de vida. Como é que diz João 3,16? Ainda no mesmo texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16, Deus deu seu Filho. Agora o versículo 17, ainda é na conversa com Nicodemos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo. Entendi? Presta atenção. João vai falar muitas vezes sobre vida eterna, que não começa depois da morte. Vida eterna começa no dia em que a gente se encontra com Jesus. Por isso que Jesus está dizendo, é necessário, não te admiras eu te dizer que é necessário nascer de novo. Ele diz assim, eu não vim aqui julgar ninguém, eu vim para que o mundo, ou seja, todas as pessoas, fossem salvos por ele. Temos um outro encontro, que é a mulher samaritana. Capítulo 4, olha a conversa. A tônica disto, eu diria que é vemos uma fonte interior de vida e satisfação. Observe o seguinte, Natanael é um judeu comum, tudo bem?
Nicodemos é um mestre em Israel. Já esta moça não faz parte, sabe, do povo judeu. Ela não é alguém que entende o reino. Ela é uma pessoa que os judeus sequer imaginava poder ter uma boa relação com eles. Venham aqui. Mas o interessante é que Jesus sabe, novamente, quais são as dificuldades das pessoas. Lembra que o Filho foi dado ao mundo. Ele veio para trazer vida eterna. E vai se encontrar com uma mulher. Agora escute. Esta mulher também, sendo samaritana, ela sabe que um dia o Messias vai vir. Ela sabe que um dia esta vida de dores, de angústia, vai passar. Porque escuta aqui, todos os profetas vieram e trouxeram cura para a nação, amém? Repreensão, trouxe alguns milagres, mostrou um futuro, mas ninguém trouxe paz interior a ninguém. A expectativa era aquilo que este Messias ia fazer, não só do lado de fora, mas do lado de dentro. E o único que poderia fazer era o Messias. E o Messias estava lá, e o texto diz que era necessário ele passar por lá, e ele foi. E lá no poço em Sicá, ele mandou os seus discípulos irem à cidade, e aquilo foi proposital. Ele queria ficar só, porque ele queria ter um encontro e falar com aquela moça, e ela chega, e ele então provoca ela dizendo, dá-me de beber. Ela olha para ele e diz, como é que tu, sendo um judeu, pede para mim água? Tu não sabe que eu sou mulher samaritana e nós samaritanos não nos damos bem com vocês? Aí Jesus disse, ela pegou a isca. Disse, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, era você que pediria água, ele te daria água viva. Ela disse, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu água para beber os seus filhos e os seus gados? Aí Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Está no versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela respondeu, Senhor, aí ela se interessou. Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde vais encontrar água viva? Aí ela perguntou, és tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó? Aí afirmou Jesus, versículo 13, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Presta atenção. O reino estava se expandindo. Porque o reino deixou de ser agora geográfico. Ele vai se expandir. Sabe? O reino é mais poderoso do que uma nação. Estou falando do reino dos céus. Lembra que Jesus, quando estava lá com Pilatos, disse, por acaso, tu é rei dos judeus? Ele, tu dizes, né? Para isso eu nasci. O meu reino não é deste mundo, rapaz, tu não está entendendo. O meu reino é do mundo vindouro. E onde houver
uma pessoa, não importa onde seja a nação, lá estará o reino. Jesus disse: o reino estará entre vós e em vós. E esta moça, sem compreender o que é que Jesus falava, aí Jesus fala uma coisa que é muito interessante, e eu também às vezes fico ensinando aos irmãos, dizendo que Jesus não saciou a sede daquela moça. Não é? Vocês já ouviram eu falar isto? A proposta de Jesus não era saciar a sede daquela moça. A proposta de Jesus era transformar aquela fonte seca em uma fonte a jorrar para a vida eterna. É assim, quando Jesus entra no nosso coração, não entra para saciar nossa sede, ele entra para fazer de nós uma fonte para jorrar para a vida. Lembra mais na frente, quando Jesus estava na festa do tabernáculo, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus no meio da multidão e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva que saltarão para onde? Para a vida eterna. Jesus não estava dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba e seja saciado. Ele disse: não. Se vocês beberem, vocês se tornarão uma fonte que haverão rios, não é só um. São rios de água viva que saltarão para a vida eterna, ou seja, para além desta vida e da própria morte, e entra na eternidade. Ei, quem se encontra com Jesus não só sai da morte. Lembra que passou da morte para a vida? Mas ele jorra a própria vida de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A mulher toda ressabiada pergunta: Senhor, então dá-me desta água para que eu não torne a voltar aqui. Aí Jesus precisou apertar mais um pouquinho e disse: chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. A onisciência de Jesus? Sim, é verdade. Tu já tiveste 5. Ela: meu Deus do céu. Sabe como Jesus conhece as loucuras e as histórias de cada um? Conheceu a de Natanael, sabia os anseios de Nicodemos, e agora ele vai confrontar uma vida terrível, de fracasso, de um poço sem fundo, da mulher samaritana. E ele disse: tu já tiveste 5 e agora, para piorar, tu tomou. O que tu tens não é teu, era de outra. Lembra? O que tu tens agora não é teu. Aí ela disse: meu Deus, ele me conhece, as minhas trapaças, as minhas mentiras, o meu estilo de vida. Esse reino não é só entre, mas é dentro. Esse Messias está desarrumando a bagunça que estava tão bem feita lá dentro. Ele disse: não. Ele não estava censurando, ele estava arrancando a podridão do coração dela. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar os pecadores. Lembra da história lá do filho pródigo, né? Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Sabe, o encontro com Jesus, nunca a pessoa sai da mesma forma. Aí a mulher sai desesperada, deixa o seu cântaro e vai à cidade e fala. Ela disse: eu encontrei um homem
que falou tudo a meu respeito. Por acaso ele não é o Messias, ou seja, já mudou? Primeiro, agora observa, no primeiro encontro, ela não queria dar água porque eles eram inimigos. Depois ela diz, por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó. Depois ela diz, vejo que tu és profeta. Olha como vai mudando. Ele diz, por acaso, agora no próximo passo, por acaso ele não é o Messias, ele disse tudo a respeito de mim. Porque a revelação foi sendo gradativa. E ela começou a compreender e ela arrastou muita gente. Lembra disso? Aí Jesus do reino está ficando bom. Está se expandindo. Os discípulos chegaram e olharam e disseram, Senhor, come. Ele disse, não quero comer. Eles por acaso trouxeram comida para ele? Lembra do texto? Disse, uma comida eu quero, fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse, mas olha, vocês dizem que ainda faltam 4 meses, né, para a colheita. O problema de vocês é a visão de vocês, para onde vocês estão olhando. E se levante os vossos olhos, que vede, os campos estão brancos para a ceifa. E eu deixei por último aqui, para quando, por último, essa conversa, ela pergunta, Senhor, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar? Nós dizemos que é neste monte, o Monte Gerizim. Na verdade, onde nós vamos adorar? Ele disse, mulher, a hora chegou e é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão onde? Em Jerusalém. Amém? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus estava dizendo, tira a tua mente do local. Tira a tua mente de que é em Jerusalém, de que é na Judeia, de que é em outra nação, não é lá do lado de fora. O reino de Deus começa aqui dentro. Amém? Ele está dizendo assim, e o Pai procura para seus adoradores. E o reino de Deus, revelado por Jesus, no qual João escreveu, é maior do que qualquer coisa que alguém já tivesse imaginado. Paulo vai chamar de mistério oculto em Deus pelos séculos. Eu vou findar com isso aqui. O mistério oculto em Deus, lá em Efésios, lá em Colossenses também, não é Jesus. Não é Jesus. Vocês têm noção de quantas profecias há na Bíblia a respeito de Jesus? Mais ou menos. Umas 300. Dessas 348, não tem como não ser ele. Mas a gente vai, rapaz, dá certo. Mas essas 48, elas são específicas. E dessas 12 são muito mais específicas que só dá nele. Então ele é mistério oculto porque foi revelado. Onde ele nascer, até como morreria, o que comeria, como viveria. Lembra disso? Mas Deus deixou algo oculto nele. E esse algo oculto nele é o seu reino que seria estabelecido. E uma agência deste reino era a igreja, que é o seu corpo. Ninguém sabia, nem podia imaginar o que é que o Messias vinha fazer, até que ele chegou. Amém? Ele chegou para mudar, não somente as coisas do lado de fora,
mas principalmente o nosso espírito. O vento sopra, lembra que ele diz para Nicodemos: onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ninguém sabia, segredo do Estado, mas o reino de Deus seria espalhado por todas as nações. Por isso que nas últimas mensagens de Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora qual é o evangelho? O evangelho do reino. Entende? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Amém? Eu espero que com esses 3 diálogos a gente possa ter crescido um pouco mais, entendido um pouco melhor sobre essa questão do reino de Deus, de que como Jesus agora, por meio do seu diálogo, ele vai se expressar e ele vai ensinar e mostrar de verdade quem ele é e qual a sua missão. Amém? Então Deus nos abençoe e obrigado aos irmãos da internet que estão ouvindo, que o Senhor os abençoe e os guarde, derrame graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.